Boa noite a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo aqui pelo convite, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UDESC. É muito bom poder vir aqui conversar com vocês, falar um pouquinho sobre as coisas que a gente estuda, Então, a estrutura geral, ela está montada em cima desses 4 itens, O primeiro seria o planejamento, ou seja, o processo de planejar. O segundo seria o resultado desse processo, os planos, leis, seja lá como a gente queira chamar, o resultado do processo de planejamento. O terceiro elemento seriam os agentes e as ações, ou seja, as pessoas que transformam a cidade e as ações pelas quais elas são transformadas, E, por último, a própria cidade. Então, tentar encadear esses elementos e mostrar um pouquinho das relações entre eles e, dentro de cada um, trazer alguns aspectos que eu acho que merecem ser discutidos. Então, vou começar pelo planejamento. E aí vem essa pergunta, O que é planejar? Planejar é uma palavra relativamente simples, a gente usa no nosso dia a dia, mesmo quem não é da arquitetura, mesmo quem não é planejador urbano, usa essa palavra coloquialmente, mas a gente normalmente para pouco para pensar o que ela significa, E eu não sei se vocês já pararam para pensar o que significa planejar. O que é planejar? Se eu estou planejando alguma coisa, se eu estou planejando a cidade, o que é exatamente que eu estou fazendo? O que envolve isso, Então, eu não vou tentar fazer essa definição, mas a gente pode pensar em planejar, em planejamento, como, primeiro, um processo ao longo do tempo, Então, eu tenho aqui um eixo que representa o tempo. Sempre que a gente fala em planejamento, a gente está falando de futuro, A gente não planeja o passado nem o presente, a gente planeja alguma coisa para o futuro. E no caso da cidade, a gente pode usar uma expressão bem genérica para dar conta de vários aspectos da cidade que a gente possa querer planejar. Eu estou chamando aqui de qualidade do ambiente urbano, Eu deixei propositalmente assim genérico. Pode ser um aspecto dessa qualidade, pode ser um aspecto do ambiente, pode ser uma série de coisas, Mas, em geral, quando a gente planeja, a gente quer que essa qualidade, esse nosso objeto de planejamento, que ele vá melhorando, Que ele alcance condições melhores do que aquelas com as quais a gente começou, Isso ao longo do tempo. Então, não é uma coisa estanque, Que eu vou pensar só lá no final, mas que vai aos poucos melhorando na direção que a gente considera mais interessante, que a gente deseja perseguir. Então, um componente essencial do planejamento é isso, saber para onde a gente quer ir, Saber quais alvos são esses, saber que aspectos de qualidade são esses que a gente está buscando. Isso é uma coisa importante, seria um primeiro componente essencial do planejar, do planejamento. E o segundo componente essencial é como é que a gente vai chegar lá? O que eu preciso fazer para conseguir fazer com que essa qualidade aumente, ou que essa qualidade, ou que o estado do sistema urbano, caminhe na direção que eu desejo, caminhe na direção desses objetivos, desses lugares para onde a gente quer chegar. Então, são dois componentes que se complementam, os objetivos, o alvo e o meio para chegar lá. E uma segunda pergunta que a gente pode se fazer é por que vale a pena planejar? Talvez para a gente também seja um pouco óbvio, é tão óbvio que a gente dificilmente para se perguntar isso. Por que vale a pena planejar? Infelizmente, o que é óbvio para a gente aqui não é muito óbvio fora daqui. Vocês provavelmente vão ver, ou talvez já tenham visto, pessoas defendendo a não necessidade de planejar.
vamos deixar que as coisas se acomodem como for, vamos deixar que a situação funcione, que o mercado vai regular ou que seja lá o que for, vai dar um jeito e as coisas vão se acomodar na melhor direção possível, né? E, na verdade, a gente tem uma série de razões para planejar, tem uma série de motivos pelos quais é importante e é interessante planejar. Então, um deles é não ficar ao sabor das circunstâncias. Se a gente não se planeja, a gente fica mais vulnerável aos acontecimentos. Eles vão acontecendo sem a gente ter tempo para se preparar, sem a gente saber, a gente vai sempre ser pego numa situação de vulnerabilidade em relação ao que está acontecendo. Então, se a gente não sabe para onde quer ir, como é que a gente vai decidir, né? Então, se eu não planejo, se eu não faço esse exercício de articular os desejos, de negociar as intenções, os objetivos, quando eu tenho que escolher entre ir para um lado e ir para o outro num determinado momento, como é que eu faço? É muito mais difícil, né? Depois, saber para onde ir dá trabalho e toma tempo, né? Então, quando a gente considera um sistema como a cidade, um sistema urbano, que é super complexo, que é composto por uma infinidade de elementos diferentes que estão interagindo a todo momento, que tem temporalidades distintas, então tem coisas que se modificam muito lentamente ao longo do tempo, como é o caso, por exemplo, do sistema viário. Tem outras coisas que mudam muito rapidamente, como, por exemplo, os fluxos, né? Então, se de repente tem um acidente num determinado lugar da cidade, poucos segundos depois o fluxo já começa a se modificar e ir para um outro lugar para evitar aquela barreira. Então, e esses elementos todos são complexos e estão interagindo a todo momento. Às vezes coisas que acontecem agora só vão ter repercussões que a gente consegue perceber daqui a bastante tempo, né? Às vezes não é sempre que essas conexões entre os elementos são muito claras. E dentro dessa complexidade toda, existem interesses muito diversos e muitos deles conflitivos entre si. O que é bom para mim pode não ser bom para vocês, o que é bom para uma classe, um grupo social pode não ser bom para outro, o que é bom para quem mora num bairro pode não ser bom para quem mora no outro. Ou seja, esses interesses eles podem ser muito conflitivos e não é fácil a gente fazê-los emergir, ou seja, conseguir chegar no que a gente realmente quer como coletividade, como grupo. Demora, toma tempo. Se vocês já participaram de algum evento participativo de plano diretor, por exemplo, vocês devem ter notado isso, como é difícil consensuar os objetivos, saber as prioridades, né? Então, se é uma coisa que dá trabalho e leva tempo, a gente precisa se organizar. E o planejamento é um processo que permite isso. Claro que não é perfeito, não é livre dos seus próprios conflitos, das suas próprias incoerências, mas é uma maneira muito eficiente comparada com você decidir tudo na hora. Alguns problemas são imprevisíveis, mas muitos não são, né? Muitos dos problemas que a gente vive hoje nas cidades são perfeitamente previsíveis, a gente sabe que vai acontecer, talvez a gente não saiba se vai acontecer hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, mas a gente sabe que vai acontecer, né? Então a gente sabe que enchentes vão acontecer, a gente sabe os lugares em que é mais provável que isso aconteça, a gente tem ideia de qual é a periodicidade que eles acontecem e assim acontece com uma grande quantidade dos problemas que a gente enfrenta relacionados ao trânsito, relacionados à violência urbana, relacionados à falta de moradia, saneamento, eles são previsíveis e a gente consegue se preparar para eles se a gente fizer esse esforço. Alguns não são, é claro, às vezes acontecem coisas que são completamente fora dos padrões e a gente vai ter que, de alguma maneira, lidar com isso, né? Mas muitos deles são. Gerar informação para essas decisões também leva tempo e também é custoso,
Não é fácil, por exemplo, a gente fazer um estudo de impacto ambiental, não é fácil a gente fazer um estudo de transportes, de acessibilidade ou de mobilidade urbana, leva bastante tempo, gasta dinheiro, gasta recurso, precisa de bastante gente trabalhando, precisa de gente com conhecimento muito específico, né? Não é todo mundo que sabe fazer. Então, a gente também, para a gente poder se antecipar aos problemas, o planejamento também é importante, né? Então, aqui só um exemplo, uma leitura da cidade que a gente fez para o município de São José, fica ali do lado de Florianópolis, isso lá no começo da década de 2000, 2003, 2004, né? Então foi um ano de trabalho de uma equipe de, 15 pessoas, 4 doutorandos, mestrandos, graduandos, pessoas trabalhando todo dia, 8 horas por dia, em cima dessas análises, né, desses mapeamentos, para poder ter uma visão geral dos problemas, das tendências e dos potenciais do município. Então, não é uma coisa que a gente faça de um dia para a noite, à medida que uma situação se apresente. Aconteceu esse problema, aqui a gente gera hoje as informações e amanhã a gente toma a decisão. São coisas que precisam ser continuamente feitas para que elas possam estar disponíveis em tempo da gente se preparar. Ações no espaço são custosas para reverter, né? Claro que algumas são menos custosas, mas uma grande parte das ações de modificação do espaço urbano são muito difíceis de serem revertidas, né? Então, por exemplo, a gente tem visto algumas iniciativas de retirada de grandes viadutos, grandes obras viárias. Como é difícil fazer isso, uma coisa que foi decidida 30, 40, 50 anos atrás e que talvez tenha resolvido um problema no começo, mas depois gerou vários outros problemas, mas que é difícil você mudar. E é só olhar quantas ainda continuam gerando esses problemas sem que exista essa iniciativa de tirar, né? Então, por exemplo, a implantação de um aeroporto, né, como é o caso do aeroporto de Florianópolis, posicionado num local que tem praticamente, dá para dizer que literalmente um acesso só, uma via que chega até lá, e é a mesma via que dá acesso para um estádio de futebol. Então, imagine os transtornos que isso traz e há quanto tempo isso está lá, e é muito difícil agora isso ser modificado. Então, se a gente conseguir pensar quais são os impactos de uma determinada decisão, quais são os problemas que ela vai trazer e quais são os benefícios que ela vai trazer, se a gente conseguir pensar isso com cuidado, com tempo, se preparando direito, gerando as informações corretas, a gente minimiza as chances de depois os problemas serem maiores do que as soluções que aquela ação traz. Algumas ações só fazem sentido se implementadas inteiramente, então não adianta, muitas ações não podem ser feitas aos poucos. Ou ela até pode ser feita aos poucos, mas ela só vai funcionar quando ela estiver completa, né? Ou seja, as partes que vão sendo construídas não necessariamente vão resolvendo um pouco do problema. É só quando ela estiver completa. Então, por exemplo, se vocês já passaram ali perto da UFSC, em Florianópolis, vocês talvez tenham visto aquela ampliação da via da Rua Edu Vieira, que é do Pantanal. Ela continua a beira-mar norte, vai ampliar, vai criar uma faixa de ônibus, mas chega logo em seguida, ela para de novo, né? Então, vai funcionar, ela só vai funcionar se essa conexão for até lá embaixo, perto do túnel, e ela puder desempenhar o seu papel, porque senão aqueles 200, 300 metros que foram criados não resolvem nada, não resolvem nem, mesmo que seja 20% do tamanho total da via, não resolve 20% dos problemas, ela precisa estar completa. E para isso eu preciso de planejamento, porque se eu começo a obra e depois a cidade continua se desenvolvendo e esse desenvolvimento impede a conclusão da obra, então eu não vou conseguir ter a solução que eu quero. Então o planejamento também pode ser pensado para garantir que vai ser possível concluir essa obra até o final. E, por último, a auto-organização ela não traz necessariamente bons resultados. Então, existe uma corrente dentro do urbanismo, ainda que bastante minoritária,
que diz que a cidade, por ser um sistema auto-organizável, que a gente deveria deixar ela se organizar sozinha, ou seja, que quanto menos a gente interferir, melhor. Então, por exemplo, os usos do solo, eles sabem onde é o melhor lugar. Se um comércio se posiciona numa determinada rua e ali não tem vocação para o comércio, bom, ele vai falir, ou o cara vai mudar dali para outro lugar assim que possível, e ali vai vir um outro uso. E até que os usos que sejam realmente adequados para aqueles lugares estejam cada um no seu lugar. O que acontece é que isso não significa, ainda que a cidade tenha essa capacidade de se organizar, não significa que a ordem resultante seja o que a gente deseja. Então, o melhor lugar, talvez, para ter uma serralheria pode ser do lado de um hospital, pode ser de um lado de um posto de saúde. Ninguém garante que essa ordem resultante da auto-organização seja o que a gente realmente quer, ou seja o que é melhor para todo mundo. Então, a gente precisa também intervir, ajudar a coordenar essas ações para impedir algumas coisas que a gente não quer e tentar facilitar ou promover algumas coisas que a gente quer. Bom, então, passando para o segundo elemento, os planos e leis. Então, a mesma pergunta, né? O que é um plano? Então, se a gente tem o planejamento é um processo através do qual eu identifico os objetivos, as intenções de uma coletividade, mesmo com os problemas que isso normalmente traz, e eu concebo e decido sobre os meios que a gente vai adotar para atingir aqueles objetivos. O que seria o plano? O plano é o que faz o meio de campo entre o processo, esse processo de discussões, de deliberações, criativo também, porque nem sempre as alternativas estão prontas, a gente tem que criar novas possibilidades, e a outra ponta que é a realização, aquilo que acontece direto na cidade. Então, o plano ele é o resultado desse processo de planejamento e ele faz a mediação entre uma coisa e outra. Então, a gente tem ali o planejar, que é correspondente ao planejamento urbano, a gente tem o plano, que são os planos diretores ou outros tipos de planos, né? E aí esse conceito pode ser bem amplo, algum elemento que oriente as ações no espaço urbano, no nosso caso, no espaço urbano. O mais conhecido é o plano diretor, tem outros tipos de planos também. E o realizar são as ações individuais, as ações das pessoas, depois a gente vai entrar um pouco nisso, as ações do Estado e a gestão, por exemplo, fiscalização, liberação de obras e assim por diante. Então, essa é uma definição do que seria um plano diretor especificamente, mas quase que se aplica a planos em geral, né? O plano diretor tem algumas especificidades, ele tem que ter um formato de lei, ele é de iniciativa municipal, mas é mais ou menos válido para todo tipo de plano. É um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos consensuados para o município, aquela primeira parte lá do nosso processo de planejamento. E estabelece princípios, diretrizes e normas, que o meio, né, são os meios, a serem utilizados como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos. Então, o plano ele tem essa função de orientar uma infinidade de ações diferentes, incluindo ações do próprio Estado, né? Não é só dos indivíduos, mas também do próprio Estado, para que, se essas ações seguirem mais ou menos o que as orientações estão prevendo, estão sugerindo, que o conjunto dessas ações faça o sistema avançar na direção do que a gente quer. É claro que ele nunca é perfeito, não existe controle total, mas a intenção é de que, pelo menos, aumentem as chances desses objetivos serem alcançados. E como é que a cidade muda? Então, que ações o plano orienta e como? Aqui eu vou mostrar algumas, não esgota, mas são as que eu considero as mais importantes, as principais, aquelas que exemplificam melhor esse leque de ações que o plano acaba orientando. Então, imaginando que eu comece com uma área, uma gleba,
não urbanizada, uma gleba rural ou semi-rural, que não foi ainda parcelada, essa seria uma primeira ação que o plano poderia orientar. O parcelamento e a urbanização, a transformação dessa área em área urbana, em área urbanizada, em lotes propícios à edificação e a atividades e usos urbanos. Então, por exemplo, o plano pode dizer quais áreas são passíveis de urbanização, né? Normalmente isso é feito através do limite urbano, do perímetro urbano, né? Ou áreas de expansão urbana. Então ele delimita que áreas podem ser urbanizadas e que áreas não podem ser urbanizadas. Ele pode estabelecer normas e parâmetros sobre os tamanhos dos lotes e das quadras. Então tem tamanho mínimo para esses lotes, tem uma testada mínima, tem uma forma específica que eles devem obedecer. A mesma coisa para as quadras. Pode ter quadra muito grande, as quadras têm que ser pequenas, qual é o máximo, como é que elas precisam se conectar, como é o tecido, né? o sistema viário, como é que ele pode ser estruturado, como é que ele tem que se juntar ou se integrar ao sistema viário do entorno e assim por diante. São normas sobre como o parcelamento do solo pode acontecer. A localização das áreas verdes pode colocar em qualquer lugar, tem que colocar na via principal, tem que colocar na entrada do loteamento, enfim. Aí também fica sujeito à nossa criatividade, né? Depois as construções próprias, né? Então a pessoa que, por exemplo, vai construir uma casa para si mesma, para sua família morar. Então ela vai lá, compra um terreno, faz uma construção, e isso muda a cidade, pode mudar pouco, mas isso muda a cidade. Então ali o plano pode estabelecer normas e parâmetros sobre o quanto de área construída aquela edificação pode ter, os afastamentos, o uso do solo, se pode ter muro, se não pode, se puder, qual a altura que ele vai ter, a localização também, onde é que eu posso ter uma edificação que eu criei para mim, onde que eu não posso, as alturas e assim por diante. Isso corresponde, grosso modo, àquela tabela do zoneamento que eu imagino que a maioria de vocês já esteja familiarizado, né? Depois, construções para venda, né? Incidem as mesmas regras, mas eu achei interessante diferenciar, porque a dinâmica e os interesses que movem quem constrói para si próprio, para morar, ou para empreender, né? Para criar um comércio, alguma coisa, são diferentes daquelas motivações de quem está construindo para vender, que tem uma preocupação basicamente com o lucro, né? Normalmente tem uma escala muito diferente, né? Empreendimentos são maiores e as modificações no sistema urbano também são maiores, apesar de que as normas acabam sendo as mesmas. Então, isso que eu falei de uma maior densidade. Um quarto tipo de ação sobre o ambiente urbano são as demolições, né, substituições. Então, a gente vê a todo momento edificações dos mais variados tipos, idades e materiais sendo demolidas e substituídas por outras edificações, né? O plano também pode falar sobre isso, onde que pode acontecer, e as normas para as edificações novas, que são aquelas que a gente viu antes. Remembramento e desmembramento de lotes, né? Então, os lotes, às vezes, acabam sendo desmembrados em lotes menores, que é diferente do loteamento, que é a divisão em lotes menores com abertura de vias, e às vezes eles são remembrados, né? Então, às vezes eu tenho 3 lotes pequenos, eu junto, faço um lote grande e construo uma outra coisa ali diferente. E os investimentos públicos, né? Infraestrutura e equipamentos. Então, são um tipo de ação bastante importante para os sistemas urbanos, que é promovida pelo próprio Estado. Normalmente o Estado tem essa prerrogativa e tem uma capacidade de intervenção bastante maior do que os indivíduos, mesmo do que empresas, né? Consegue construir grandes equipamentos, grandes vias, por exemplo, sistema viário, sistemas de transporte, né? Que mudam, que têm efeitos bastante grandes na cidade. Então,
equipamentos, hospitais, universidades. Isso tem repercussões na estrutura da cidade que são bastante importantes. Então, os planos eles podem dizer quais são as prioridades, por exemplo, onde a cidade deve crescer, e isso, por sua vez, dizer sobre quais vias precisam ser construídas primeiro, a origem dos recursos, a ordem de execução, tudo isso pode, de alguma maneira, estar contemplado nos planos. E aí, essa é uma estrutura relativamente básica, assim, para o plano diretor. Ele normalmente é composto pela lei de uso e ocupação do solo, ele incorpora, muitos planos diretores incorporam isso, né? A lei de uso e ocupação do solo e a lei de parcelamento do solo, às vezes são leis separadas, às vezes o plano diretor é uma lei curtinha que faz menção a essas duas outras leis, e às vezes está tudo junto num documento só e constando como plano diretor. E tem o Código de Obras, que também é um conjunto de normativas importante, né? Muitas daquelas que a gente viu ali estariam contempladas dentro do Código de Obras, tem mais a ver com a edificação mesmo, tamanhos dos ambientes, tamanho das janelas, etc. Mas normalmente não está dentro do plano diretor. E dentro da lei de uso e ocupação tem ali o zoneamento e o perímetro urbano. Então essa seria uma estrutura tradicional de plano diretor, né? Não existe uma regra, não existe uma receita, mas normalmente os planos diretores têm uma estrutura parecida com essa, que começa com os capítulos introdutórios, definições, às vezes tem como se fosse um glossário, os objetivos, né, o que se deseja para o município, princípios, diretrizes gerais. Depois a gente tem os instrumentos, que daí sim são esses meios mais objetivos, mais específicos sobre como a cidade deve como os agentes devem se comportar, ou como eles devem agir, ou até onde eles podem ir, né, limites, etc. Então, alguns instrumentos, o zoneamento é o principal deles, é o que a gente imediatamente associa ao plano diretor, né? Mas é interessante a gente notar que o zoneamento não é exatamente a mesma coisa que o plano diretor, é um instrumento, ainda que seja bem importante, mas é um instrumento dentro do plano diretor. Normas para parcelamento, instrumentos do Estatuto da Cidade, tem vários instrumentos do Estatuto da Cidade que a gente pode usar nos planos diretores, outorga onerosa, transferência do direito de construir, IPTU progressivo e assim por diante. E outros instrumentos, então, como eu já disse, isso também está sujeito à nossa criatividade, a gente pode pensar em instrumentos diferentes, a gente não precisa ficar preso àquilo, de repente, uma situação específica, um município com uma característica específica, pode avançar em novos instrumentos, em novos elementos que interajam ali com aquele sistema e que contemplem os objetivos daquele município. E, por último, as disposições finais e transitórias. Então, normalmente, essa parte diz quando é que o plano precisa ser revisado, né, até onde ele vale, participação popular, quais são as regras, quais são os âmbitos de participação popular, se vai ter um conselho da cidade, como é que ele vai ser composto, ou se isso remete a uma outra lei que vai definir isso melhor. As não conformidades, que são aquelas edificações ou lotes que, a partir dessa nova legislação, estão em desacordo com ela, né? Foram construídos, talvez, de acordo com o plano diretor que estava vigente, mas que agora estão em desacordo. O que acontece com elas? Então, entra nessa parte final. E, por último, dentro dessa parte do plano, uma coisa que eu queria discutir com vocês é a diferença do plano e do projeto. Eu acho que é uma distinção que, para a gente, é bastante útil e nos traz clareza sobre o que a gente deve fazer e sobre o que a gente está fazendo. Então, um plano, ele orienta ações futuras, espalhadas ao longo do tempo, né? Então, é isso que eu comentei. O plano ele vai servir como balizamento para uma série de ações que eu não sei exatamente quais são, não sei quem vai fazer direito, não sei quando, né? Então, quando, por exemplo, eu estabeleço um zoneamento para uma determinada área da cidade e digo que ali pode ter no máximo 10 pavimentos e um índice de aproveitamento igual a 3, pode ser que dali a 3 dias alguém dê entrada na prefeitura com um projeto para aquele lugar, pode ser que se passem 30 anos e ninguém ocupe aquele lote ou aquela área,
da maneira que está prevista no plano. Mas se alguém for ocupar, teoricamente deveria seguir essas limitações que estão ali. Então, isso funciona a partir, essas orientações, né, elas funcionam a partir de alguns princípios. Nem todas as orientações funcionam da mesma maneira. Então, uma delas é a mais óbvia, e é o que está na natureza do zoneamento, ou pelo menos o zoneamento como a gente conhece, é restringindo as opções disponíveis. Né? Então, a pessoa que vai construir naquele lugar não pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Ela tem alguns parâmetros, então as possibilidades de ação ficam limitadas. Talvez ele não vá construir os 10, talvez ele prefira construir 8. Então, de 10 para baixo, ele tem essa flexibilidade. Sei lá, a partir de tantos metros, ele pode colocar onde ele quiser a edificação. Mas ele não pode algumas coisas, né? E a lógica é que isso empurraria o desenvolvimento numa direção desejada, ainda que não seja completamente pré-determinada. Uma outra maneira pelo qual o plano orienta as ações é elencando projetos a serem implementados ao longo do tempo. Então, o plano pode ter, olha, a gente vai construir primeiro essa avenida tal que vai conectar essa via com aquela via. Depois a gente vai construir a outra, depois a gente vai colocar aqui os terminais de transporte coletivo, começando por esse, porque esse é o mais importante, depois aquele outro. Ou seja, elencando quais são esses projetos. Estabelecendo prioridades e prazos, né? Está muito relacionado ao anterior, ou seja, só elencar talvez não adiante tanto, né? Eu preciso de alguma maneira priorizar isso, posso dar prazos para que algumas coisas aconteçam, prazo para que o conselho da cidade seja instalado, prazo para que algumas edificações que estão não conformes passem a ser conformes e assim por diante. E também dando pistas sobre o que pode acontecer. Isso é uma coisa que normalmente a gente não se dá muita conta. Mas quando um plano entra em vigor, alguns atores, alguns agentes, não todos, claro, eles já começam a olhar e entender o que está acontecendo na cidade. Entender, por exemplo, tendências de adensamento, tendências de mudança de uso do solo, tendências de crescimento horizontal, e aí ele já começa a pautar suas próprias decisões pelo que ele imagina que vão ser as decisões dos outros, né? E um plano deixa isso um pouco mais claro. Deixa, por exemplo, mais claras as prioridades do próprio Estado de investimento, né? Então, se eu não sei o que ninguém vai fazer, é muito mais difícil de eu decidir, é muito mais difícil de eu saber para onde que a coisa está indo. Mas se eu começo a ver um plano, olha, eu já identifico que aqui provavelmente esse grupo de pessoas vai fazer isso, aqui o Estado vai fazer aquilo, então eu vou pautar minhas ações a partir disso. Um projeto, por outro lado, ele diz respeito a uma ação com duração limitada no tempo, né? Ele já não é um plano que vai ser feito para um horizonte de tempo bastante longo e que vai ser resultado de um monte de ações individuais, né? Ele vai ser uma ação individual ou pouquíssimas ações individuais. Então é isso que eu comentei, a criação de uma via, a requalificação de uma praça, a ampliação de uma rodovia. Então, eu vou requalificar uma praça, eu não vou colocar ali normas de requalificação de praça e aí cada um faz um pouquinho da requalificação de praça. Vai ter alguém que vai lá, vai estudar, pode até ter normas sobre isso, vai seguir, vai fazer um projeto e vai ter lá uma destinação de recursos, um prazo para execução da obra, pronto, vai lá e fez. É claro que tem aspectos que não quer dizer que aquele espaço não se modifique ao longo do tempo, não quer dizer que não vai sofrer mais nenhuma modificação, mas a ênfase é bem diferente, a ênfase é mais pontual, tá? Ampliação de uma rodovia, instalação de um terminal de ônibus e assim por diante. Então, uma dificuldade que eu vejo nos alunos e que eu também tive é isso, de às vezes
não ter essa clareza da diferença do plano e do projeto. E a gente vai fazer o nosso trabalho ali e junta as duas coisas e fica meio sem saber como é que elas se encaixam. Então, eu acho que isso ajuda a gente a entender melhor como a gente pode intervir no espaço urbano e como é que a gente pode gerenciar o tempo nessa intervenção, né? Tanto através de projetos quanto através de planos. Depois tem os agentes e as ações. Então, a gente tem aqui uma série de diferentes agentes atuando sobre o espaço urbano. A gente tem indivíduos, famílias, a gente tem empresas em geral, a gente tem empresas de construção civil, proprietários de terras, políticos, planejadores urbanos e a sociedade civil organizada. Então, os indivíduos e as famílias, eles normalmente, em geral, lembre-se que eu disse que isso é uma simplificação, né? Eu estou tentando me aproximar dessas questões. Mas, no geral, eles se movem por interesses utilitários. Então, as pessoas escolhem aqueles lugares em que elas querem morar pelo benefício que aquele lugar vai trazer, né? Então, ela vai dentro, claro, de um certo orçamento, uma certa disponibilidade de investimento de recursos, ela vai escolher aquele lugar que traga a maior quantidade de benefícios, que esteja mais próximo do trabalho, ou que esteja mais próximo de uma praça, de uma área de lazer, da praia. Cada um tem aí os seus pesos, né? Suas prioridades, mas normalmente o que move é esse caráter utilitário, o que eu quero a partir disso. Mas também por lucro, né? Muitas pessoas compram um lugar já pensando, se eu quiser revender depois, aqui é um lugar que é fácil de vender, ali não é, etc. Então, esses indivíduos e famílias compram, vendem e alugam propriedades, isso são ações no espaço, né? Comprar um lugar, vender um lugar, alugar, muda o sistema, escolhem onde morar, trabalhar, visitar, escolhem ali, né? Dentro de certos limites. Tem pessoas que realmente não têm praticamente nenhuma escolha, tem outras que podem morar onde quiser, né? Circulam pela cidade, fazem compras, se divertem, escolhem modos e caminhos de deslocamento. Então, se a pessoa decide ir a pé ou decide ir de carro, isso tem um impacto na cidade. Então, se milhares de pessoas decidem ir a pé ou milhares decidem ir de carro ou de ônibus, aquelas áreas urbanas provavelmente vão ser muito diferentes. As empresas, em geral, buscam o lucro, escolhem onde se localizar, então o lugar do comércio, o lugar da indústria, né? Tudo isso são questões fundamentais para o sistema urbano, para quem trabalha com urbanismo, com planejamento urbano. Escolhem alugar ou comprar e criam atratores e empregos em localizações específicas. Então, as empresas têm essa característica importante, que é o de normalmente estar associadas a postos de emprego, né? E as pessoas precisam se deslocar até lá para poder trabalhar. Empresas de construção civil também são parecidas, né? Também escolhem os seus locais, também geram empregos em determinados pontos da malha urbana, mas elas também têm essa peculiaridade no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, que é o de transformar a área rural em urbana e construir novas edificações, né? Então, uma ação bem mais direta. O negócio delas é transformar a cidade, né? É diferente de outras empresas que transformam a cidade pelo seu próprio, desempenhando a sua função, que não é modificar a cidade. Então, compram terras, escolhem localizações para investimento, escolhem o uso, a intensidade, o público-alvo de novos empreendimentos. Então, se ali vai ser uma edificação comercial, se vai ser um prédio de escritórios, se vai ser um condomínio multifamiliar, unifamiliar, se vai ser grande, pequeno. Então, são decisões que são feitas por essas empresas incorporadoras. Os proprietários de terra também se movem por interesses utilitários, né? E também por lucro. Então, normalmente, quando se compra uma terra, já se pensa nisso, o que ela vai me oferecer, se não agora, talvez no futuro, né? Mas também, será que eu consigo revender? Se eu precisar revender ou eu quero revender, também o lucro é um interesse importante.
escolhem onde, quando e por quanto vender ou não vender a terra, claro, dentro de limites, né? Então, vocês devem ver, aqui deve acontecer também, em todas as cidades brasileiras, acredito que aconteça, de lugares que são mantidos vazios por décadas, né? Porque os donos não querem vender, estão esperando valorizar, ou, enfim, estão esperando capitalizar para construir o que eles querem, também nem todo mundo está querendo revender, mas eles têm, dentro de certos limites, possibilidades de escolha, né? Isso muda bastante ou impacta na cidade. Os políticos ou o Estado têm o dever de promover a elaboração, em conjunto com outros agentes, dos planos, né? Dessas normas que estão contidas nos planos. Eles são responsáveis pela decisão final sobre a adoção das normas, pelo menos essas que são oficiais, né? Nada impede que existam outros planos que não sejam oficiais, mas os políticos no nosso sistema são eles que dão a palavra final, são eles que votam na Câmara de Vereadores ou lá na Assembleia Estadual, né? Promovem e destinam recursos para ações diretas no sistema, então obras, equipamentos, dependem disso, depende dessa decisão oficial, e devem prestar contas à sociedade, né? Já passou esse tempo de que eles fazem o que querem, não se explicam para ninguém. Cada vez mais a gente tem desenvolvido sistemas de controle, né? de controle social, mas também de controle de auditorias e etc. Os planejadores urbanos, nós auxiliamos na elaboração e implementação de planos, né? Por meio de, e aí pode ter muita coisa, mas algumas delas, a gente ajuda através da caracterização da realidade atual, estudos sobre tendências possíveis ou prováveis, o que vai acontecer. Então, um demógrafo, por exemplo, e aí quando eu falo de planejadores urbanos, estou falando de todas as profissões que atuam no planejamento urbano, não só arquitetos e urbanistas. Um demógrafo vai fazer a projeção de crescimento demográfico para 2, 3, 4 décadas, né? Organização de processos de discussão para identificar objetivos e meios. Então, como é que vão acontecer as reuniões? Quem vai participar? Quando que a gente vai fazer? Com que frequência? E aí então, dentro da reunião, como é que a gente vai organizar? Vai todo mundo falar ao mesmo tempo? Cada um tem 2 minutos? Vamos dividir em grupos, depois a gente faz? Ou vamos discutir todo mundo junto e depois faz votação? Tudo isso somos nós, normalmente, que decidimos, ou pelo menos sugerimos fortemente. Estudos sobre estratégias e diretrizes alternativas. Então, se eu fizer assim, talvez aconteça isso, se eu fizer aquilo, talvez aconteça aquilo outro. Pensar possíveis alternativas que ninguém tinha pensado, de repente conceber uma nova maneira de enfrentar aquele problema. A redação e projeto de lei e elaboração de material cartográfico. Então, a redação do projeto de lei, que depois vai ser discutido na Câmara ou na Assembleia, normalmente são os planejadores urbanos, técnicos jurídicos, né, etc., em conjunto com arquitetos, com geógrafos, enfim. Elaboração de material cartográfico, que acompanha isso, né, pode ser o próprio material cartográfico da leitura, como do zoneamento ou outros instrumentos que sejam espacializados. Aprovações e fiscalização. Então, normalmente são profissionais que estão lotados nos órgãos públicos e que ficam responsáveis por essa etapa também. Isso é importante, a gente não toma decisão, né? Na maioria dos casos, a gente não toma decisões finais. Talvez ali os da fiscalização e das aprovações, eles tenham mais essa coisa de tomar decisões, né? São eles que são responsáveis por aquela decisão de aprovar ou não, ainda que tenha, muitas vezes, seja frequente intervenções políticas, né? Mas eles têm uma certa autonomia para tomar decisões. Em relação aos planos, nossa autonomia é muito menor do que a gente costuma acreditar, do que a gente quer acreditar. A gente faz o projeto de lei, vai para a Câmara e depois ele pode ser retirado, ele pode ser modificado. Em Florianópolis, o projeto de lei ficou sendo discutido durante um tempão, né? O plano diretor, na verdade, de 2006 até acho que 2014, foi para a Câmara de Vereadores e teve acho que 300 ou 400 emendas. Então, pode mudar completamente o plano, né? Isso é importante, tira um pouco
da nossa angústia. É importante a gente entender onde é que a gente se encaixa nesse processo. E não é tomando a decisão final. Então, o trabalho do planejador, ele é político, na sua essência. É de convencimento, é de tentar captar interesses coletivos, harmonizar na medida do possível e pensar meios e convencer as pessoas, os outros atores, de que esses meios são os melhores. E a sociedade civil organizada, né? Normalmente se reúne em torno de temas, interesses ou características em comum. Podem ser, às vezes, as pessoas que defendem o uso da bicicleta. Então, esse é o interesse, se juntam em associações, organizações. Ou pode ser do bairro tal, ou pode ser um conjunto, uma categoria de trabalhadores e assim por diante, né? Então, são interesses que juntam essas pessoas. Elas possuem muito maior poder de pressão do que os indivíduos separados. Claro que depende da categoria, né? Mas a tendência é que quanto mais gente, quanto mais representativo, quanto maior o setor da sociedade que está sendo representado por aquela categoria, maior é o poder de pressão que ela tem para tentar conseguir atingir seus objetivos. E, como eu falei, divide-se em muitos tipos, né? Tem muitos tipos de sociedade, de organizações da sociedade civil. É difícil dar um perfil único, e uns com um poder imenso, outros com um poder de mobilização muito grande, outros, às vezes, com acesso à mídia, outros com pouco poder e assim por diante. E, por último, chegando na cidade. Então, o sistema a ser planejado. Então, a gente está falando bastante aí dos agentes, a gente falou do que a gente quer e a gente falou dos meios, né? Mas o que a gente está planejando exatamente, né? A gente está planejando um sistema, a gente chama de cidade, né? Um sistema composto por um número gigantesco de elementos interrelacionados. Quando eu mexo num, eu interfiro em outros, né? E essa coisa ela quase que tem uma vida própria, né? E a gente está, de alguma maneira, intervindo nessa vida própria, nessa dinâmica que ela tem. E a gente espera que essa intervenção que a gente está fazendo tenha os efeitos que a gente gostaria que ela tivesse. Então, essas relações de influência mútua entre esses elementos, elas são complexas, elas não são nada triviais, né? Um erro que muita gente comete é de achar que entendimentos simplistas vão dar conta daquele fenômeno, né? Então, é o que, por exemplo, faz com que as pessoas coloquem muros altos nas suas casas, porque isso deixaria o ladrão de fora. Na verdade, já tem várias pesquisas em vários países que mostram que acontece o contrário. Então, a adoção de muros acaba tornando aquele lugar mais inseguro, ou seja, o senso comum ele não é suficiente para dar conta da complexidade da cidade e para pensar soluções, né? Então, apesar de ser complexo, muitas dessas relações são recorrentes e são reconhecíveis. A gente consegue reconhecer, talvez não na superfície, não sem se debruçar e sem estudar, mas a gente consegue reconhecer, né? Também não é o caso de dizer que não dá para entender a cidade. É complexa, mas a gente consegue entender bastante coisa. E aí, o interessante para a gente aqui é entender essa dinâmica, né? De como que uma intervenção ela repercute nesse sistema. Eu coloco uma coisa e isso vai interferir em outras coisas e muda aquele sistema. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema e coloco uma avenida nova num determinado lugar, isso vai mudar, mudou aquele lugar, ele não é mais o mesmo. A coordenada ali, a latitude e longitude é a mesma, mas a localização é diferente. A localização já não é mais a mesma. Então, por exemplo, algumas coisas podem se tornar um pouco mais distantes, talvez por exemplo, uma atividade rural que acontecia ali, de repente diminui, já não acontece tanto, a acessibilidade muda, aumenta o acesso,
de repente uma outra via que acontece para lá, né, e parava em um determinado lugar. Agora se tem a motivação para conectar nessa aqui, parcelar de repente o solo, né, muda o uso. Essa maior acessibilidade costuma trazer maior adensamento, porque se a localização mudou no sentido de estar mais próximo do resto do sistema, a tendência é que aquele lugar seja mais interessante para as pessoas morarem. Se as pessoas querem estar próximo das coisas, elas querem estar próximo do parque, elas querem estar próximo do seu emprego, e ali o ranking de acessibilidade mudou e agora aquilo é bem mais próximo do que antes, é provável que atraia pessoas, né, que aquela área se adense. Se ali passa gente, se ali tem gente morando e agora passa mais gente também, é provável que usos comerciais apareçam ali. Ou seja, uma açãozinha foi desencadeando várias modificações no sistema que às vezes não foram previstas. Às vezes não era essa a intenção inicial. Pode ser que sim, pode ser que não. Como esse sistema é complexo e como ele se desenvolve ao longo do tempo, é muito difícil da gente prever todas as repercussões, né? Mas algumas a gente consegue. Talvez as principais a gente já tem o conhecimento, já tem os meios para saber, a partir de outras experiências, a partir de estudos e assim por diante. Bom, e aí é isso que acontece. Se eu coloco um novo elemento agora, não é mais a avenida, a partir desse quadro já modificado, eu estou pensando, surgiu algum problema, ou eu quero me antecipar a algum problema, ou não tem problema, mas eu quero melhorar uma determinada condição daquele lugar. E eu vou inserir um novo elemento ali, uma norma daquelas lá, um novo projeto, uma norma de limitação de gabarito, ou ao contrário, um aumento de gabarito, ou a possibilidade de ter um determinado uso. O que isso vai causar? Essa é a grande pergunta que a gente se faz no planejamento urbano. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Supondo que eu já saiba, ou que eu pelo menos tenha uma boa ideia do que eu quero que aconteça no futuro, esse é o grande nó. Se eu fizer isso, eu vou chegar mais perto? Se eu fizer aquilo, vai ser melhor ou pior? Vai chegar mais perto ou menos perto do que eu quero? E é para isso que a gente estuda. É para isso que a gente estuda a cidade. Para poder responder essa pergunta. Vocês já pararam para pensar o que responde isso? O que responde quais são os efeitos de uma determinada ação nossa no espaço? Ou de uma determinada orientação para as ações de outras pessoas no espaço? O que nos pode dar alguma convicção, alguma noção para além do senso comum do que vai acontecer ali? É a teoria, é o que a gente chama de teoria. Teoria nada mais é do que um conjunto de explicações sobre como o mundo funciona. No nosso caso, especificamente, que a gente estuda a cidade, um conjunto de explicações, ou vários conjuntos de explicações, sobre como a cidade funciona. E se a gente entender bem como a cidade funciona, a gente consegue diminuir as chances de ter estimativas muito erradas sobre esses efeitos. Se eu entendo que normalmente quando eu crio uma via que conecta coisas desse tipo, que isso traz mais movimento, que o movimento traz adensamento e traz mudança de uso do solo, depois se eu for fazer isso em um outro lugar, eu tenho menos chances de errar, né? Eu vou estar menos errado. Então é isso que a teoria faz. A teoria nos dá esse meio para tentar antever algumas coisas. E, nesse contexto, a ciência é o modo mais confiável que a gente conseguiu pensar até hoje para gerar boas teorias. Não é infalível, não é o único, mas é o mais confiável. É o melhor que a gente conseguiu até hoje. Então, quando a gente faz ciência, quando a gente faz pesquisa, o que a gente está tentando fazer é gerar novos entendimentos sobre o mundo, ou sobre a cidade, nesse caso.
E gerar esses novos entendimentos, a gente espera que possa ser usado como base para futuros comportamentos, para futuras decisões e para futuras ações. No sentido de que esses comportamentos e ações nos levem para uma situação melhor do que a gente está agora. Era isso que eu tinha para falar. Fico à disposição aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, discutir algum desses aspectos. Obrigado.